A mansão da família Almeida sempre foi sinônimo de sucesso e prosperidade. Localizada em um dos bairros mais nobres da cidade, a propriedade ostentava jardins impecáveis, uma piscina com dimensões olímpicas e uma arquitetura que mesclava modernidade com elegância clássica. Ricardo Almeida havia construído seu império do zero, transformando uma pequena empresa de tecnologia em uma corporação multinacional avaliada em bilhões de reais. Aos 48 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto a saúde de sua única filha. Sofia tinha apenas 7 anos quando os primeiros sintomas começaram a aparecer. Tudo iniciou com um cansaço inexplicável, seguido por tonturas e desmaios repentinos. O que inicialmente parecia ser apenas anemia ou fadiga infantil reveluce, algo muito mais grave, após meses de exames, consultas com os melhores especialistas do país e até viagens para clínicas renomadas no exterior. O diagnóstico chegou como uma sentença cruel. Uma doença degenerativa rara que afetava seu sistema nervoso central. Os médicos foram claros e diretos. A condição era progressiva, sem cura conhecida, e as perspectivas eram sombrias. Na melhor das hipóteses, Sofia teria alguns anos de vida com qualidade cada vez menor. Na pior, apenas alguns meses. Ricardo Almeida era um homem acostumado a resolver problemas. Em toda a sua carreira empresarial, nunca aceitar um não como resposta final. Sempre existia uma solução, uma estratégia alternativa, um caminho diferente, mas a medicina tinha seus limites. E pela primeira vez em sua vida, ele se via completamente impotente diante de um desafio. Gastou fortunas consultando médicos em 3 continentes. Financiou pesquisas experimentais. Ofereceu doações milionárias para instituições que estudavam doenças raras. Nada disso trouxe esperança real. Apenas relatórios técnicos que repetiam a mesma conclusão devastadora. A transformação em Ricardo foi gradual, mas profunda. O empresário dinâmico e decidido começou a se recolher. As reuniões de negócios perderam importância. Os projetos ambiciosos que antes o mantinham acordado até tarde, agora pareciam triviais e sem sentido. Ele passou a delegar mais responsabilidades, afastando-se lentamente do comando operacional da empresa. Sua esposa, Mariana, tentou manter a fé e a esperança, mas mesmo ela começou a demonstrar sinais de esgotamento emocional. A casa, outrora cheia de vida e celebrações, tornou-se um espaço de silêncios pesados e olhares carregados de tristeza não dita. Sofia, apesar de sua pouca idade, percebia tudo. Notava como os pais evitavam seu olhar quando pensavam que ela não estava prestando atenção. Sentia o aperto nos abraços que duravam alguns segundos a mais, como se cada um pudesse ser o último. Ouvia as conversas sussurradas que cessavam abruptamente quando ela entrava em um cômodo. A menina não entendia completamente os detalhes médicos de sua condição, mas compreendia perfeitamente que algo muito grave estava acontecendo. Seus brinquedos favoritos permaneciam intocados por dias. Seus desenhos coloridos deram lugar a rabiscos cinzentos e figuras sombrias. A alegria natural da infância estava sendo roubada dela, não apenas pela doença, mas também pelo peso emocional que permeava cada canto daquela casa. Foi nesse contexto desolador que Maria Clara chegou à mansão da família Almeida. Contratada inicialmente como babá para cuidar de Sofia, enquanto os pais lidavam com compromissos inevitáveis. Ela tinha 32 anos e uma história pessoal marcada por desafios que haviam forjado sua personalidade resiliente. Cresceu em uma família humilde no interior, onde aprendeu desde cedo o valor do trabalho árduo e da determinação. Formou-se em pedagogia por meio de bolsas de estudo e trabalhos noturnos, sempre movida por uma paixão genuína em ajudar crianças. Antes de trabalhar para os Almeida, atuou em hospitais pediátricos como voluntária, experiência que lhe deu uma perspectiva única sobre sofrimento infantil e recuperação desde o primeiro dia. Maria Clara notou algo que todos os outros pareciam ter deixado passar. A família inteira, incluindo os médicos e terapeutas que visitavam regularmente, tratava Sofia como se ela já estivesse partindo. Havia uma resignação palpável no ar, uma aceitação tácita do inevitável que se manifestava em cada gesto e em cada palavra. As conversas sobre o futuro simplesmente não existiam mais. Os planos eram feitos apenas para a semana seguinte, nunca para o próximo mês ou ano. O quarto de Sofia, antes decorado com pôsteres coloridos de personagens infantis e prateleiras repletas de livros de histórias, agora tinha uma atmosfera mais próxima de um quarto hospitalar, com equipamentos médicos discretamente posicionados e uma paleta de cores deliberadamente suave e neutra. Maria Clara observava em silêncio, mas sua mente trabalhava incessantemente. Ela estudava cada detalhe da rotina de Sofia, cada reação da menina às medicações, cada flutuação em seu humor e energia. Anotava padrões que ninguém mais parecia considerar relevantes.
Notava que Sofia respondia melhor em determinados horários do dia, que certos estímulos sensoriais provocavam reações positivas, enquanto outros causavam desconforto. Que a menina, apesar de sua condição debilitada, ainda demonstrava curiosidade e vontade de aprender quando era apresentada a atividades específicas. A babá também percebeu algo crucial. A aceitação do destino por parte de Ricardo estava criando um ciclo vicioso. Sua resignação transmitia-se para Mariana, que por sua vez projetava essa energia derrotista em Sofia. A própria menina começava a internalizar a ideia de que não havia futuro para ela, o que se refletia em sua falta de vontade de participar até das atividades mais simples. Era como se todos estivessem vivendo um luto antecipado, e essa energia mórbida permeava cada aspecto da vida familiar. Maria Clara tinha uma teoria, fundamentada parcialmente em suas experiências anteriores e parcialmente em uma intuição que ela não conseguia ignorar. Ela acreditava que parte da deterioração de Sofia não era puramente física, mas estava sendo acelerada pelo ambiente emocional tóxico que a cercava. A mente tem um poder imenso sobre o corpo, especialmente em crianças, e a constante exposição ao desespero e à resignação poderia estar enfraquecendo ainda mais o já frágil sistema imunológico da menina. Mas havia mais. Maria Clara começou a pesquisar obsessivamente sobre a doença de Sofia. Nas poucas horas livres que tinha, vasculhava artigos médicos, fóruns especializados e estudos de caso de pacientes com condições semelhantes. Descobriu que, embora rara, a doença tinha algumas variações em sua apresentação e progressão. Encontrou relatos isolados de pacientes que haviam respondido positivamente a combinações não convencionais de terapias. Nada disso era reconhecido oficialmente pela comunidade médica como tratamento eficaz, mas eram pequenas fagulhas de possibilidade em um cenário que parecia absolutamente sem esperança. A babá sabia que precisava agir, mas também compreendia a delicadeza de sua posição. Ela era uma funcionária recém-contratada, sem credenciais médicas, tentando questionar conclusões de especialistas renomados que haviam estudado o caso extensivamente. Qualquer movimento em falso poderia resultar em sua demissão imediata e na perda de qualquer chance de realmente ajudar Sofia. Precisava ser inteligente, discreta e estratégica. Ricardo mal notava a presença de Maria Clara nos primeiros dias. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária em uma casa cheia delas. Seu mundo havia encolhido até o tamanho do inevitável destino de sua filha. Passava horas trancado em seu escritório, encarando relatórios financeiros sem realmente vê-los, atendendo ligações de negócios com respostas monossilábicas. À noite, ficava sentada ao lado da cama de Sofia, segurando sua mão pequena e frágil, observando-a dormir e se perguntando quantas noites mais teria esse privilégio doloroso. Mariana tentava manter alguma aparência de normalidade, mas era uma batalha perdida. Ela organizava jantares que ninguém tinha apetite para comer. Arrumava flores frescas em vasos pela casa, como se a beleza pudesse, de alguma forma, afastar a feiura do que estava por vir. Conversava com Sofia sobre assuntos triviais, evitando cuidadosamente qualquer tópico que envolvesse futuro, sonhos ou planos. O peso da situação estava esculpindo rugas prematuras em seu rosto e roubando o brilho de seus olhos. Maria Clara observava tudo isso com um aperto no coração, mas também com uma determinação crescente. Ela não aceitava que uma criança tão jovem, com tanto potencial e vida pela frente, fosse simplesmente entregue ao destino sem uma luta real. E se todos os outros haviam desistido, ela não desistiria. Nas semanas seguintes, começou a implementar pequenas mudanças na rotina de Sofia, menos mudanças sutis demais para serem notadas imediatamente, mas significativas o suficiente para potencialmente fazer diferença. A babá introduziu exercícios de respiração disfarçados como brincadeiras. Ajustou a alimentação de Sofia com base em pesquisas sobre alimentos com propriedades anti-inflamatórias e nutrientes que poderiam favorecer a função neurológica. Criou atividades que estimulavam diferentes áreas do cérebro da menina sem causar fadiga excessiva. Mais importante ainda, começou a mudar o clima emocional ao redor de Sofia, conversando com ela sobre futuros possíveis, sobre sonhos e aspirações, sobre todas as coisas maravilhosas que a vida ainda tinha para oferecer. Os primeiros resultados foram quase imperceptíveis. Sofia começou a sorrir com um pouco mais de frequência. Sua energia parecia ligeiramente melhor em certos dias. Pequenos marcos que qualquer outra pessoa poderia atribuir a flutuações naturais da doença. Mas Maria Clara anotava meticulosamente cada observação, cada pequena vitória, construindo um quadro que começava a sugerir que talvez, apenas talvez, houvesse uma fagulha de esperança onde todos viam apenas escuridão inevitável. Ricardo permanecia alheio a essas mudanças sutis,
Maria Clara estabeleceu uma rotina cuidadosamente planejada que começava antes mesmo do amanhecer. Acordava às 5 da manhã, 1 hora antes de qualquer outra pessoa na mansão, e dedicava esse tempo precioso a revisar suas anotações e planejar as atividades do dia. Seu quarto modesto nos fundos da propriedade havia se transformado em um pequeno centro de pesquisas, com pilhas de artigos médicos impressos, cadernos repletos de observações manuscritas e um laptop antigo onde compilava informações sobre tratamentos alternativos e terapias experimentais. A primeira grande decisão que Maria Clara tomou foi contatar discretamente especialistas que trabalhavam fora do círculo tradicional dos médicos, que já acompanhavam Sofia. Ela sabia que não poderia fazer isso abertamente, sem arriscar sua posição. Então utilizou sua própria rede de contatos do tempo em que trabalhara como voluntária em hospitais pediátricos. Através de uma amiga enfermeira, conseguiu o contato de um neurologista aposentado que havia dedicado os últimos anos de sua carreira a estudar doenças raras e abordagens integrativas de tratamento. Dr. Henrique Tavares tinha 73 anos e uma reputação controvertida na comunidade médica, brilhante e respeitado em sua juventude. Ele se tornara cada vez mais crítico dos protocolos médicos convencionais, argumentando que a medicina moderna frequentemente ignorava fatores ambientais, emocionais e nutricionais que poderiam impactar significativamente condições neurológicas. Suas teorias lhe custaram prestígio e eventualmente levaram à sua aposentadoria precoce, mas ele continuava pesquisando de forma independente, mantendo um pequeno consultório onde atendia casos que outros médicos consideravam perdidos. Maria Clara encontrou-se com o Dr. Tavares em seu consultório discreto, no centro da cidade, aproveitando uma das raras tardes em que Mariana assumiu os cuidados de Sofia para que ela pudesse ter algumas horas livres. Ela levou consigo cópias de todos os exames de Sofia, relatórios médicos e suas próprias observações detalhadas das últimas semanas. O médico estudou o material por quase 2 horas, fazendo perguntas específicas sobre sintomas, padrões de comportamento e respostas a medicamentos. O Dr. Tavares foi cauteloso em suas considerações. Ele confirmou que o diagnóstico original estava correto e que a condição de Sofia era de fato grave e progressiva. No entanto, ele também apontou algo que nenhum dos outros especialistas havia mencionado. Existia uma variante da doença, extremamente rara, que respondia parcialmente a uma combinação de terapia nutricional específica, estimulação neurológica, direcionada e, surpreendentemente, a fatores ambientais e emocionais. Ele não podia garantir que Sofia tivesse essa variante particular, mas alguns dos sintomas e padrões que Maria Clara havia documentado sugeriam essa possibilidade. O médico elaborou um protocolo não convencional que Maria Clara poderia implementar. Gradualmente, desde que feito com extremo cuidado para não interferir negativamente com os tratamentos oficiais que Sofia já recebia. Incluía suplementos nutricionais específicos que precisariam ser dissolvidos em alimentos, exercícios de estimulação sensorial que poderiam ser incorporados como brincadeiras e técnicas de mindfulness adaptadas para crianças. Mais importante, ele enfatizou a necessidade absoluta de mudar o ambiente emocional ao redor da menina, algo que Maria Clara já havia começado a fazer instintivamente. De volta à mansão, Maria Clara enfrentou o desafio monumental de implementar esse protocolo sem levantar suspeitas. Ela começou pelos ajustes nutricionais, o aspecto mais delicado de sua estratégia. A cozinheira da família, Dona Benedita, era uma senhora de 60 anos que trabalhava para os Almeida há mais de uma década. Maria Clara precisava de sua cooperação, mas não podia revelar completamente seus planos. Ela abordou Dona Benedita com cuidado, explicando que havia lido sobre alguns alimentos que poderiam ajudar crianças com baixa energia e sistema imunológico fragilizado. Sugeriu a inclusão de ingredientes específicos nas refeições de Sofia, peixes ricos em ômega 3, vegetais verdes escuros preparados de maneiras específicas para maximizar a absorção de nutrientes, frutas com alto teor de antioxidantes e a redução de alimentos processados e açúcares refinados. Dona Benedita, que havia desenvolvido um carinho genuíno por Sofia, aceitou fazer essas mudanças sem questionar muito para os suplementos específicos recomendados pelo Dr. Tavares. Maria Clara precisou ser ainda mais criativa. Ela os comprava com seu próprio dinheiro limitado, dissolvendo-os em sucos naturais que preparava pessoalmente para Sofia durante o dia, mantinha os frascos escondidos em seu quarto, administrando as doses nos momentos em que estava sozinha com a menina. Cada vez que fazia isso, sentia o peso da responsabilidade e do risco que estava assumindo. Se algo desse errado, se Sofia tivesse uma reação adversa, Maria Clara não apenas perderia seu emprego, mas poderia enfrentar consequências legais graves.
A segunda frente de ação de Maria Clara envolvia estimulação neurológica através de atividades cuidadosamente desenhadas. Ela transformou o quarto de Sofia em um ambiente mais estimulante, mas de forma tão gradual que ninguém percebeu a transformação consciente. Introduziu objetos com diferentes texturas que a menina podia tocar e explorar. Criou jogos de memória e quebra-cobecas adaptados que desafiavam Sofia cognitivamente sem causar frustração. Usou música de formas específicas, tocando melodias, em determinadas frequências que, segundo as pesquisas que havia lido, poderiam estimular áreas específicas do cérebro. As sessões de exercícios físicos eram disfarçadas como brincadeiras divertidas. Maria Clara inventou jogos que exigiam que Sofia fizesse movimentos específicos, trabalhando equilíbrio, coordenação e força muscular de maneira lúdica. Ela contava histórias interativas onde Sofia tinha que imitar animais, fazendo movimentos que, na verdade, eram exercícios terapêuticos cuidadosamente planejados. A menina adorava esses momentos, sem perceber que estava participando de uma terapia estruturada. O aspecto mais desafiador da estratégia de Maria Clara era mudar o clima emocional que sufocava Sofia. Ela começou conversando com a menina sobre o futuro de maneira natural e esperançosa. Perguntava o que Sofia queria ser quando crescesse, que lugares gostaria de visitar, que aventura sonhava viver. No início, essas perguntas eram recebidas com silêncio ou respostas evasivas. Sofia havia internalizado tanto a resignação dos adultos ao seu redor que não conseguia imaginar um futuro para si mesma. Mas Maria Clara persistiu com paciência infinita. Ela compartilhava suas próprias histórias de superação, contava sobre pessoas que haviam enfrentado dificuldades enormes e prevalecido. Lia para Sofia biografias adaptadas de figuras históricas que haviam superado adversidades. Gradualmente, começou a notar pequenas mudanças. Sofia começou a responder às perguntas sobre o futuro, timidamente no início, mas com crescente entusiasmo. A menina falava sobre querer ser veterinária para cuidar de animais, sobre sonhar em conhecer o mar, sobre querer aprender a tocar piano. Maria Clara também trabalhou para criar momentos de alegria genuína na rotina de Sofia. Ela organizava pequenas festas do chá com os bichos de pelúcia da menina, criava caças ao tesouro pela casa, ensinava Sofia a plantar sementes em pequenos vasos e acompanhar seu crescimento. Cada uma dessas atividades tinha um propósito terapêutico oculto, mas mais importante, elas traziam de volta o sorriso ao rosto de Sofia e a luz a seus olhos. Os obstáculos que Maria Clara enfrentava eram constantes e multifacetados. O maior deles era a própria família de Sofia, especialmente Ricardo. O pai da menina estava tão mergulhado em sua depressão e aceitação do inevitável que qualquer sinal de melhora em Sofia era imediatamente descartado como flutuação temporária ou ilusão. Quando Maria Clara tentava sutilmente chamar atenção para pequenos progressos, como Sofia conseguindo brincar por períodos mais longos, sem fadiga ou demonstrando melhor coordenação motora, Ricardo simplesmente desviava o olhar e mudava de assunto. Mariana era um pouco mais receptiva, mas também cautelosa demais para permitir esperança. Ela havia sido decepcionada tantas vezes por falsas esperanças e tratamentos que não funcionaram que constituíram uma armadura emocional contra o otimismo. Quando Maria Clara sugeriu que Sofia parecia estar respondendo bem às novas atividades, Mariana agradecia educadamente, mas mudava rapidamente de tópico, como se até mesmo discutir melhoras pudesse atrair má sorte. Os médicos que visitavam regularmente representavam outro desafio. Eles seguiam protocolos estabelecidos e viam Maria Clara apenas como a babá, alguém cuja opinião sobre a condição médica de Sofia era irrelevante. Quando ela tentou mencionar ao Dr. Ferreira, o neurologista principal de Sofia, que havia notado melhorias na coordenação motora da menina, ele ouviu com educação condescendente e explicou pacientemente que doenças degenerativas frequentemente apresentam períodos de melhora aparente antes de declínios mais severos. Ele alertou gentilmente contra criar falsas esperanças. Maria Clara também lutava contra suas próprias dúvidas e medos. Nas noites insones, questionava-se se estava fazendo a coisa certa ou se estava sendo irresponsável e arrogante. Quem era ela para questionar especialistas renomados? E se suas intervenções de alguma forma prejudicassem Sofia? E se estivesse dando esperança à menina apenas para que ela fosse cruelmente despedaçada depois? Esses pensamentos a atormentavam. Mas toda manhã, quando via o sorriso de Sofia, encontrava forças para continuar. Financeiramente, o protocolo também representava um fardo. Os suplementos específicos eram caros, e Maria Clara gastava uma porção significativa de seu salário modesto comprando-os. Ela cortou todas as suas despesas pessoais não essenciais, comia as sobras das refeições da família em vez de comprar comida para si. Cancelou sua assinatura de celular e passou a usar apenas o Wi-Fi da casa.
Cada centavo era direcionado para ajudar Sofia. Cerca de 6 semanas após iniciar seu protocolo secreto, Maria Clara começou a notar mudanças mais significativas e consistentes. Sofia não estava apenas tendo bons dias ocasionais. Ela estava demonstrando melhorias graduais mais constantes. Sua energia era mais estável. Os tremores em suas mãos, um dos sintomas mais visíveis de sua condição, haviam diminuído notavelmente. Ela conseguia se concentrar por períodos mais longos e seu apetite havia melhorado significativamente. Mais importante, havia uma mudança na própria Sofia. A menina que havia se tornado retraída e silenciosa estava reaparecendo como uma criança vibrante e curiosa. Ela ria mais. Fazia perguntas sobre tudo, demonstrava entusiasmo por aprender coisas novas. A transformação era sutil, mas inegável para qualquer um que realmente prestasse atenção. Maria Clara documentava meticulosamente cada observação, cada pequena vitória, cada marco alcançado. Ela sabia que eventualmente precisaria apresentar essas evidências de alguma forma, mas o momento ainda não era o certo. Ricardo ainda estava muito fechado, muito derrotado para ser receptivo. Ela precisava de evidências mais contundentes, mudanças tão significativas que não pudessem ser ignoradas ou descartadas como coincidência. O desafio de manter tudo em segredo tornava-se cada vez mais difícil à medida que as melhorias de Sofia se tornavam mais óbvias. Dona Benedita começou a fazer perguntas sobre as mudanças na dieta e suas razões específicas. Alguns dos outros funcionários da casa começaram a comentar sobre como Sofia parecia mais animada ultimamente. Maria Clara desviava as perguntas com respostas vagas, atribuindo qualquer melhora simplesmente ao amor e atenção que Sofia estava recebendo. Então, algo aconteceu que quase expôs todo o plano de Maria Clara. Em uma das consultas de rotina com o Dr. Ferreira, ele notou algumas mudanças nos reflexos de Sofia durante o exame neurológico. Seus reflexos estavam mais responsivos do que nas visitas anteriores, algo inconsistente com a progressão esperada da doença. O médico franziu a testa, confuso, e ordenou uma bateria nova de exames para a semana seguinte. Maria Clara, presente na consulta, sentiu seu coração disparar. Os exames poderiam revelar as mudanças bioquímicas causadas pelos suplementos. Ou pior, poderiam mostrar interferência nos medicamentos prescritos. Naquela noite, Maria Clara mal conseguiu dormir. Ela considerou seriamente revelar tudo naquele momento, mas decidiu esperar pelos resultados dos exames. Se mostrassem qualquer tipo de piora ou complicação, ela confessaria imediatamente. Se mostrassem melhora, teria a evidência de que precisava. Era uma aposta arriscada, mas ela já havia chegado longe demais para recuar. Enquanto aguardava os resultados dos exames, Maria Clara intensificou suas observações e cuidados. Cada interação com Sofia era carregada de significado e urgência. Ela sabia que estava no fio da navalha, equilibrando-se entre a possibilidade de um milagre e a ameaça de um desastre. Os próximos dias determinariam não apenas o destino de seus esforços secretos, mas potencialmente o futuro de Sofia. Os resultados dos exames chegaram em uma terça-feira chuvosa, e Maria Clara soube imediatamente que algo significativo estava prestes a acontecer pela maneira como Dr. Ferreira pediu uma reunião urgente com Ricardo e Mariana. Ela não foi convidada para a reunião, mas permaneceu próxima ao escritório onde aconteceria. Fingindo arrumar um vaso de flores no corredor enquanto seu coração batia descompassado, Dr. Ferreira chegou à mansão com uma expressão que Maria Clara não conseguia decifrar completamente. Não era tristeza ou preocupação, mas também não era alegria. Era perplexidade misturada com cautela profissional. Ele cumprimentou Maria Clara brevemente ao passar, carregando uma pasta de couro marrom repleta de documentos. Ricardo e Mariana já o esperavam no escritório, ambos com expressões tensas e preparadas para más notícias. Porque mais notícias eram tudo o que haviam recebido nos últimos meses. A reunião durou quase 1 hora. Maria Clara permaneceu em seu posto no corredor, incapaz de ouvir as palavras específicas, mas captando o tom das vozes. Primeiro a voz calma e medida do Dr. Ferreira explicando algo detalhadamente. Depois, silêncio prolongado. Então a voz de Ricardo, elevada e carregada de emoção, algo raro para um homem que havia se tornado tão contido. Mariana chorava, Maria Clara podia ouvir os soluços abafados, quando a porta finalmente se abriu. Doutor Ferreira saiu primeiro, viu Maria Clara e parou por um momento, estudando-a com intensidade incomum antes de continuar em direção à saída. Ricardo emergiu em seguida, seu rosto era um mapa de confusão, descrença e algo que ele não permitia sentir há meses. Esperança. Mariana estava logo atrás. Com os olhos vermelhos mais brilhantes, Ricardo viu Maria Clara no corredor e, surpreendentemente, caminhou direto em sua direção. Ele a estudou por um longo momento antes de falar.
como se a visse verdadeiramente pela primeira vez desde que ela fora contratada. Ele disse que os exames mostraram mudanças inesperadas na condição de Sofia. Alguns dos marcadores neurológicos haviam melhorado, algo que não deveria ser possível com a progressão natural da doença. A deterioração que os médicos esperavam ver não apenas não havia ocorrido, mas alguns indicadores na verdade apresentavam melhora. Dr. Ferreira estava completamente confuso e havia solicitado que os exames fossem refeitos em laboratório diferente para confirmar os resultados, suspeitando o erro técnico. Ricardo perguntou diretamente a Maria Clara se ela havia notado alguma mudança em Sofia nas últimas semanas. A babá sentiu todas as palavras que havia ensaiado para esse momento evaporarem de sua mente. Ela respirou fundo e respondeu honestamente que sim. Havia notado que Sofia parecia ter mais energia, melhor coordenação e apetite mais saudável. Ricardo continuou olhando para ela com intensidade perturbadora, como se tentasse ler algo além das palavras. Ele perguntou se ela havia mudado alguma coisa na rotina da menina. Este era o momento que Maria Clara havia simultaneamente esperado e temido. Ela podia mentir, minimizar suas ações, ou podia ser honesta e arriscar tudo. Ela escolheu um meio-termo cuidadoso. Explicou que havia implementado algumas atividades educacionais e brincadeiras que promoviam estimulação física e mental, que havia trabalhado com Dona Benedita para melhorar a nutrição de Sofia, que havia se esforçado para criar um ambiente mais positivo e esperançoso para a menina. Ela não mencionou o Dr. Tavares, os suplementos específicos ou o protocolo completo que havia estado seguindo. Ricardo ouviu em silêncio, sua expressão impenetrável. Então ele simplesmente agradeceu e retornou ao escritório, fechando a porta. Maria Clara ficou ali tremendo, sem saber se havia acabado de salvar seu emprego ou de perdê-lo. O resto do dia passou em tensão excruciante. A casa inteira parecia estar segurando a respiração coletivamente nos dias seguintes. Uma transformação notável começou a ocorrer na dinâmica familiar. Mariana, que havia sido cuidadosa em não permitir esperança, agora observava Sofia com nova atenção. Ela começou a passar mais tempo com a filha, participando das atividades que Maria Clara havia implementado. Pela primeira vez em meses, ela falou sobre planos futuros, mencionando casualmente possibilidades para o próximo aniversário de Sofia, que estava meses à frente. Era pequeno, mas significativo. Ricardo reagiu de maneira mais complexa. Ele estava claramente abalado pelos resultados dos exames, mas sua resposta foi aumentar seu ceticismo, em vez de diminuí-lo. Ele contratou 2 neurologistas adicionais. Para revisar independentemente todos os exames e documentos médicos de Sofia, exigiu uma terceira rodada de testes em um dos hospitais mais renomados do país. Ele queria desesperadamente acreditar que sua filha poderia melhorar, mas anos construindo um império empresarial haviam-lhe ensinado a não confiar em dados que pareciam bons demais. Para ser verdade, a equipe médica oficial respondeu aos resultados anômalos com ceticismo profissional. Dr. Ferreira e seus colegas consideraram várias explicações: erro de laboratório, flutuação natural na progressão da doença, ou simplesmente um período de remissão temporária que seria inevitavelmente seguido por declínio mais severo. Nenhum deles considerou seriamente a possibilidade de que intervenções não convencionais pudessem estar tendo efeito real. A medicina baseada em evidências não reconhecia o tipo de abordagem que Maria Clara havia implementado, e os médicos não estavam dispostos a validar algo fora de seus protocolos estabelecidos. A terceira rodada de exames foi realizada 2 semanas depois, e os resultados apenas aprofundaram o mistério. Não apenas confirmaram as melhorias observadas anteriormente, mas mostraram progressos adicionais. Os níveis de certos neurotransmissores estavam mais equilibrados. A função motora tinha melhorado mensuralmente. Até mesmo alguns dos danos estruturais no sistema nervoso central, que deveriam ser irreversíveis, mostravam sinais sutis de o que os médicos relutantemente chamaram de estabilização. Dr. Ferreira convocou uma reunião extraordinária com toda a equipe médica que acompanhava Sofia. Maria Clara não estava presente, mas Mariana lhe contou depois o que havia sido discutido. Os médicos estavam divididos. Alguns argumentavam que deveriam publicar o caso como uma remissão espontânea extraordinária, um fenômeno raro, mas documentado em literatura médica. Outros insistiam que era prematuro fazer qualquer declaração e que deveriam simplesmente continuar monitorando. Um dos neurologistas mais jovens, Dr. Lucas Mendes, sugeriu que talvez devessem investigar se havia algum fator ambiental ou de estilo de vida que pudesse estar contribuindo para a melhora. Foi essa última sugestão que levou a equipe médica a voltar sua atenção para Maria Clara. Dr. Mendes solicitou uma conversa detalhada com ela sobre exatamente o que ela fazia com Sofia durante o dia.
Maria Clara sabia que esse momento eventualmente chegaria, mas ainda não estava completamente preparada. Ela decidiu que revelaria apenas parte de suas intervenções, mantendo em segredo os aspectos mais controversos, como suplementos não prescritos e sua consulta com Dr. Tavares. A conversa aconteceu na biblioteca da mansão, com o Dr. Mendes, Dr. Ferreira e Ricardo presentes. Maria Clara descreveu detalhadamente as atividades de estimulação sensorial e cognitiva que havia implementado, os exercícios físicos disfarçados como brincadeiras e as mudanças nutricionais que havia coordenado com Dona Benedita. Ela falou sobre sua filosofia de criar um ambiente emocional mais positivo e sobre como havia trabalhado para dar a Sofia esperança e razões para lutar. Dr. Ferreira ouviu com expressão cética, mas educada. Ele comentou que, embora atividades de estimulação e nutrição adequada fossem certamente benéficas para qualquer criança, não havia evidência científica sólida de que pudessem reverter ou mesmo desacelerar significativamente uma doença degenerativa, tão severa quanto a de Sofia. Ele sugeriu que a correlação entre as atividades de Maria Clara e a melhora de Sofia era provavelmente coincidência, e que eles deveriam aguardar mais dados antes de tirar conclusões. Dr. Mendes, por outro lado, parecia mais aberto e intrigado. Ele havia estudado em sua formação sobre a neuroplasticidade e sobre como fatores ambientais e emocionais podiam impactar condições neurológicas de formas que a medicina tradicional frequentemente subestimava. Ele não estava pronto para atribuir a melhora de Sofia às intervenções de Maria Clara, mas também não estava disposto ao descartá-las completamente como irrelevantes a Ricardo. Permaneceu em silêncio durante a maior parte da conversa, observando Maria Clara com intensidade. Quando os médicos terminaram suas perguntas, ele fez uma única pergunta direta. Por que ela havia feito tudo isso? Maria Clara respondeu simplesmente que não conseguia aceitar ver uma criança desistir de viver, e que enquanto houvesse qualquer possibilidade de ajudar, ela tinha que tentar. Algo na resposta dela tocou Ricardo profundamente. Pela primeira vez desde a doença de Sofia, ele sentiu vergonha de sua própria resignação. A situação na mansão tornou-se cada vez mais tensa nas semanas seguintes. Ricardo começou a questionar ativamente sua equipe médica de maneiras que nunca havia feito antes. Ele exigiu que explorassem todas as possibilidades, incluindo abordagens não convencionais. Ele queria saber por que ninguém havia sugerido o tipo de intervenções que Maria Clara havia implementado. Ele começou a pesquisar obsessivamente sobre neuroplasticidade, medicina integrativa e casos de remissões inesperadas. Essa transformação Ricardo criou conflitos com alguns dos médicos. Dr. Ferreira, em particular, sentiu que sua autoridade profissional estava sendo questionada. Ele alertou Ricardo contra colocar fé em pseudociência e contra substituir tratamentos médicos comprovados por intervenções não testadas. Ele sugeriu que a melhora de Sofia, se real, era muito mais provavelmente resultado dos tratamentos convencionais que ela havia recebido ao longo dos meses, e que qualquer outra atribuição era perigosa e irresponsável. A tensão culminou quando Ricardo anunciou que queria expandir oficialmente o tratamento de Sofia para incluir as abordagens que Maria Clara havia estado utilizando. O Dr. Ferreira opôs-se veementemente, argumentando que isso não era apropriado sem evidência científica adequada e sem supervisão médica rigorosa. Ele ameaçou retirar-se do caso se Ricardo insistisse em seguir esse caminho. Ricardo, pela primeira vez demonstrando a determinação que havia construído seu império empresarial, respondeu que respeitava a opinião do médico, mas que, em última instância, ele era o pai de Sofia e tomaria as decisões que achasse melhores para ela. Dr. Ferreira acabou saindo do caso. Recomendando Dr. Mendes como seu substituto, o jovem neurologista aceitou a posição com a condição de que qualquer abordagem não convencional fosse cuidadosamente documentada e monitorada, e que não interferisse com os tratamentos médicos essenciais. Ricardo concordou imediatamente. Maria Clara agora se encontrava em uma posição completamente diferente da que ocupava apenas 2 meses atrás, de babá trabalhando em segredo. Ela agora era parte oficial da equipe de cuidados de Sofia, mas nem todos na casa estavam felizes com essa mudança. Alguns dos funcionários de longa data ressentiam-se da influência crescente de Maria Clara e do tratamento especial que ela estava recebendo. Havia sussurros de que ela estava manipulando a família, aproveitando-se de sua vulnerabilidade para ganhar poder
e posição. Dona Benedita, que inicialmente havia apoiado Maria Clara, começou a questionar se a babá havia sido completamente honesta sobre suas intenções desde o início. Mariana estava dividida. Por um lado, era inegável que Sofia estava melhorando e que isso havia começado depois que Maria Clara assumira seus cuidados. Por outro lado, ela sentia-se culpada e inadequada. Por que ela, mãe, não havia pensado em fazer o que Maria Clara fez? Por que havia desistido de sua filha quando uma estranha não havia desistido? Esses sentimentos criavam uma relação complexa entre Mariana e Maria Clara, oscilando entre gratidão e ressentimento. A própria Sofia estava confusa com todas as mudanças ao seu redor. Ela notava que de repente havia muito mais atenção sobre ela, mais médicos, mais conversas sussurradas, mais exames. Ela percebia a tensão entre os adultos e, apesar de sua pouca idade, entendia que de alguma forma ela era o centro de tudo aquilo. Maria Clara fazia o possível para proteger Sofia da tensão, mantendo sua rotina consistente e reconfortante. Mas era impossível blindar completamente a menina do turbilhão emocional que a cercava. Então, algo aconteceu que mudou completamente a dinâmica. Uma tia de Mariana, médica pediatra aposentada chamada Helena, veio visitar a família. Ela não havia visto Sofia há 4 meses, desde antes da progressão mais severa da doença. Quando ela chegou e viu Sofia brincando no jardim com energia e coordenação que pareciam impossíveis dado seu diagnóstico, ela ficou chocada. Helena tinha décadas de experiência médica e havia visto muitos casos de doenças degenerativas. O que ela estava observando em Sofia simplesmente não se encaixava em nenhum padrão conhecido. Helena passou 2 dias observando Sofia, conversando com a família e revisando todos os documentos médicos. Então ela pediu para falar com Maria Clara privadamente. A conversa durou horas. Helena fez perguntas detalhadas, técnicas, desafiando cada resposta de Maria Clara. Finalmente, ela pediu que Maria Clara fosse completamente honesta. Havia algo mais além do que ela havia revelado oficialmente? Maria Clara tomou uma decisão difícil. Ela confiou em Helena e contou tudo. Falou sobre Dr. Tavares, sobre os suplementos específicos, sobre o protocolo completo que havia seguido. Ela mostrou suas anotações meticulosas, suas pesquisas, todos os dados que havia coletado ao longo dos meses. Ela esperava julgamento, mas o que encontrou foi curiosidade profissional intensa. Helena estudou tudo cuidadosamente. Ela reconheceu que muito do que Maria Clara havia feito estava fora dos protocolos médicos convencionais, mas também viu a lógica científica por trás de cada escolha. Ela percebeu que Maria Clara não havia agido impulsivamente ou irresponsavelmente, mas havia seguido um plano cuidadosamente pesquisado e implementado com extrema cautela. Helena decidiu que precisava conhecer Dr. Tavares pessoalmente. O encontro entre Helena e Dr. Tavares foi um momento decisivo. Os 2 médicos, separados por gerações e abordagens filosóficas diferentes, passaram uma tarde inteira. Debatendo o caso de Sofia, Dr. Tavares apresentou suas pesquisas sobre as variantes raras da doença e sobre as abordagens integrativas que havia desenvolvido. Helena, inicialmente cética, foi gradualmente convencida de que havia mérito substancial no trabalho dele. Mesmo que fosse controverso e não reconhecido pela medicina mainstream, Helena voltou à mansão dos Almeida com uma missão. Ela convocou uma reunião com Ricardo, Mariana, Dr. Mendes e Maria Clara. Ela apresentou suas conclusões de maneira clara e inequívoca, na sua opinião profissional. As melhorias de Sofia não eram coincidência ou flutuação natural da doença. Elas eram resultado direto do protocolo que Maria Clara havia implementado. Mais importante, Helena argumentou que esse protocolo deveria ser continuado, expandido e rigorosamente documentado. Se Sofia realmente tinha a variante rara da doença que Dr. Tavares havia identificado, e se ela continuasse respondendo ao tratamento, o caso dela poderia revolucionar a compreensão médica e oferecer esperança para outras crianças com condições similares. Dr. Mendes, inicialmente hesitante, foi convencido pelos argumentos de Helena e pela força das evidências que Maria Clara havia coletado. Ele concordou em supervisionar oficialmente um protocolo expandido, integrando as abordagens convencionais com as não convencionais de maneira cuidadosa e metodológica. Ricardo, que havia passado meses vivendo no desespero, finalmente permitiu sentir algo que havia suprimido completamente: esperança genuína. Mas a batalha estava longe de terminar. A decisão de seguir um caminho médico não convencional trouxe novas complicações. A comunidade médica local começou a tomar conhecimento do caso de Sofia, e nem todos eram receptivos. Havia preocupações éticas sobre usar uma criança como sujeito de tratamentos experimentais. Havia ceticismo profissional sobre validar abordagens que não tinham um respaldo de estudos clínicos rigorosos.
E havia subjacente a tudo o medo institucional de reconhecer que talvez a medicina convencional não tivesse todas as respostas. Maria Clara agora se encontrava no centro de uma tempestade muito maior do que qualquer coisa que havia antecipado. Ela havia começado simplesmente querendo ajudar uma menina doente. Agora estava inadvertidamente desafiando paradigmas médicos estabelecidos e enfrentando escrutínio que ia muito além de sua capacitação ou conforto. Mas quando olhava para Sofia, vendo a menina sorrir e brincar com uma vitalidade que parecia impossível meses atrás, ela sabia que tudo havia valido a pena, independentemente das consequências pessoais. 3 meses após a implementação oficial do protocolo expandido, Sofia comemorou seu 8º aniversário de uma maneira que ninguém havia ousado imaginar possível. A festa foi pequena e íntima, realizada no jardim da mansão, mas foi a primeira vez em mais de um ano que os Almeida organizaram qualquer tipo de celebração. Sofia usava um vestido azul claro e tinha flores nos cabelos. Ela corria pelo gramado com uma energia que fazia o coração de Ricardo se apertar de emoção e descrença. Simultâneas, os exames médicos mais recentes haviam mostrado progressos que desafiavam não apenas as expectativas, mas a compreensão médica estabelecida sobre a doença de Sofia. Os marcadores neurológicos continuavam melhorando gradualmente. A coordenação motora da menina havia alcançado níveis praticamente normais para sua idade. Os tremores que caracterizavam sua condição haviam praticamente desaparecido. Mais notável ainda, alguns dos danos estruturais no sistema nervoso que todos os médicos haviam insistido serem irreversíveis mostravam sinais claros de regeneração. Dr. Mendes estava documentando meticulosamente cada aspecto do caso de Sofia. Ele havia transformado seu acompanhamento em um estudo de caso formal, com protocolos rigorosos e medições objetivas. Ele convidou outros especialistas para revisar independentemente os dados, querendo assegurar que não havia viés ou erro em suas observações. Todos que examinaram o caso chegaram à mesma conclusão surpreendente. Sofia estava não apenas estabilizada, mas genuinamente melhorando de maneiras que a literatura médica sobre sua condição sugeria serem impossíveis. O protocolo que agora governava o tratamento de Sofia era uma fusão cuidadosa de medicina convencional e as abordagens integrativas que Maria Clara havia introduzido. Os medicamentos tradicionais continuavam, mas as dosagens haviam sido ajustadas. Com base nas respostas de Sofia, a terapia nutricional era agora supervisionada por uma nutricionista especializada que trabalhava diretamente com Dona Benedita. Os suplementos que Maria Clara havia administrado secretamente agora eram prescritos oficialmente por Dr. Mendes, com dosagens precisas e monitoramento regular de níveis sanguíneos. As atividades de estimulação sensorial e cognitiva haviam sido profissionalizadas. Uma terapeuta ocupacional visitava 3 vezes por semana para trabalhar com Sofia, usando muitas das técnicas que Maria Clara havia pioneirizado, mas expandindo-as com metodologias adicionais. Uma fisioterapeuta ajudava com exercícios específicos para fortalecer a musculatura e melhorar ainda mais a coordenação. Um psicólogo infantil trabalhava com Sofia para apoiar sua saúde emocional durante todo o processo, mas Maria Clara permanecia no centro de tudo. Ela havia se tornado muito mais do que uma babá. Era a coordenadora não oficial de todo o tratamento de Sofia. A pessoa que mantinha todos os elementos diferentes trabalhando em harmonia, era ela quem notava as sutilezas que outros perdiam. Quem ajustava atividades baseando-se em como Sofia estava se sentindo em um dia particular, quem mantinha um ambiente emocional positivo e esperançoso, que todos agora reconheciam como crucial para a recuperação da menina. A transformação mais dramática, no entanto, não estava nos exames médicos ou nos protocolos de tratamento, estava na própria Sofia. A menina que havia se tornado retraída e silenciosa, que havia internalizado a resignação dos adultos ao seu redor, havia florescido em uma criança vibrante e curiosa. Ela falava constantemente sobre o futuro, sobre sonhos e planos. Queria aprender piano, estudar veterinária quando crescesse, viajar para conhecer outros países. Havia uma fome de vida nela que era ao mesmo tempo emocionante e comovente. Sofia havia também desenvolvido uma percepção surpreendente sobre sua própria jornada. Ela entendia, de uma maneira que apenas crianças que enfrentaram mortalidade podem entender, o quão especial era sua recuperação. Ela falava sobre como havia se sentido quando todos achavam que ela ia morrer, e sobre como Maria Clara havia sido a primeira pessoa a trotelar como se ela tivesse um futuro. Havia uma gratidão profunda na menina, mas também uma resiliência e força interior que haviam sido forjadas através do sofrimento. Ricardo havia passado por sua própria transformação igualmente dramática. O empresário que havia aceitado passivamente o destino de sua filha havia redescoberto a determinação e o espírito de luta, que construíram seu império.
Mas agora essas qualidades eram direcionadas para algo infinitamente mais importante do que negócios. Ele se tornou um advogado feroz não apenas para Sofia, mas para outras crianças com condições similares. Começou a usar sua influência e recursos para financiar pesquisas sobre doenças raras e abordagens integrativas de tratamento. Ele estabeleceu uma fundação dedicada a explorar as interseções entre medicina convencional e terapias não convencionais. Ele recrutou Dr. Tavares para liderar a pesquisa científica, dando ao médico aposentado os recursos e a credibilidade que ele nunca havia tido. Ricardo também garantiu que Maria Clara fosse devidamente reconhecida e compensada por suas contribuições. Ele ofereceu pagar por sua educação continuada, permitindo que ela expandisse seu conhecimento e habilidades de maneiras que a beneficiariam não apenas como cuidadora de Sofia, mas como profissional. Mariana havia enfrentado seus próprios demônios durante esse processo. A culpa que sentiu por ter desistido de sua filha havia sido avassaladora no início. Ela passou meses em terapia, trabalhando através dos sentimentos complexos que a situação havia despertado. Gradualmente, ela chegou a um lugar de aceitação e paz. Ela reconheceu que havia feito o melhor que podia com o conhecimento e os recursos emocionais que tinha na época. O importante era que Sofia estava melhorando agora, e Mariana estava determinada a estar presente e ativa em cada passo da jornada daqui para frente. Relação entre Mariana e Maria Clara evoluiu de um ressentimento inicial para um respeito profundo e, eventualmente, para algo próximo de amizade. Mariana reconhecia que Maria Clara não havia tentado substituí-la como mãe, mas havia simplesmente trazido habilidades e perspectivas que complementavam o que a família precisava naquele momento. As duas mulheres agora trabalhavam em parceria próxima, cada uma trazendo forças diferentes para o cuidado de Sofia. A mansão dos Almeida, que havia se tornado um lugar de silêncios pesados e desespero palpável, transformou-se em um lar cheio de vida novamente. Havia música tocando frequentemente. Sofia praticava piano, um sonho que agora estava se tornando realidade. Havia risos, conversas animadas sobre planos futuros, visitantes vindos conhecer a menina cuja recuperação estava desafiando expectativas médicas. A energia da casa havia mudado fundamentalmente. Refletindo a esperança renovada que havia tomado raiz, a história de Sofia começou a atrair atenção além da família e da comunidade médica local. Um jornal nacional publicou uma reportagem sobre seu caso, focando na combinação inusitada de medicina convencional e abordagens integrativas que havia permitido sua recuperação. A reportagem evitou o sensacionalismo, apresentando os fatos de maneira equilibrada e reconhecendo que mais pesquisa era necessária. Mas o impacto foi significativo. Famílias de outras crianças com doenças raras começaram a entrar em contato, procurando informações e esperança. Dr. Mendes apresentou o caso de Sofia em uma conferência médica nacional. Sua apresentação foi recebida com ceticismo por alguns, mas também com fascínio e curiosidade por muitos. Ele foi cuidadoso em enfatizar que não estava argumentando que todas as crianças com a doença de Sofia responderiam da mesma forma, e que mais pesquisa era absolutamente necessária. Mas ele também argumentou persuasivamente que a medicina não deveria descartar sumariamente abordagens não convencionais quando elas mostravam resultados promissores, especialmente em casos onde os tratamentos convencionais haviam falhado. A comunidade médica permaneceu dividida sobre o caso de Sofia. Alguns médicos viam-no como um exemplo inspirador de pensamento inovador e vontade de desafiar paradigmas estabelecidos. Outros argumentavam que era perigoso dar falsas esperanças a famílias de crianças doentes com um único caso anedótico. Mesmo que bem documentado, o debate era acalorado, mas importante estava acontecendo. Questões sobre os limites da medicina convencional e o potencial de abordagens integrativas estavam sendo discutidas em fóruns profissionais de maneiras que não haviam sido antes. Para Maria Clara, ver o impacto de seus esforços expender-se muito além de Sofia era simultaneamente gratificante e esmagador. Ela nunca havia procurado atenção ou reconhecimento. Havia simplesmente querido ajudar uma menina doente. Agora se encontrava